tem uma doença degenerativa crônica. Além da hipertensão, ele tem diabetes. Além da diabetes, tem problema de memória. Além do problema da memória, ele foi depressivo. Além de ser depressivo, tem artrose do joelho. Quando você quer tratar esse paciente e você vê a quantidade de medicamentos que ele precisa tomar, ele vai virar uma farmácia ambulante. E no lugar de tomar uma medicação, ele vai terminar tomando um supositório por via oral, né? Você quer beneficiar o paciente, quer melhorar, colocar tudo numa cápsula, termina não ajudando. Então, as medidas não medicamentosas, deixar medicamentosas só para aquelas doenças realmente que precisam de medicação, né? E aquelas outras que possam ser substituídas, logicamente que são e serão sempre importantes nesses pacientes, né? Doenças como a hipertensão, por exemplo, né? Uma hipertensão, mas como é que a hipertensão pode melhorar com lactobacilos? Então, o paciente está muito bem medicado, mas a pressão está elevada. Se esse paciente tiver uma grande quantidade de toxina no intestino e ele estiver liberando, isso vai inflamar o endotélio, vai diminuir a produção de óxido nítrico e isso eleva a pressão arterial, tá? São mecanismos bioquímicos que hoje estão sendo conhecidos e estão sendo entendidos rapidamente. Um intestino descontrolado, desgovernado, descompensa a diabetes. Lá vai, troca de insulina, muda a insulina, aumenta a insulina no paciente, etc. Tá? E muitas vezes o problema, a origem desse paciente, tá, está no problema de intestino. Tá? Ou o problema de memória. Quanto paciente com problema de memória que aparece com um quadro confusional, né, já vem até com medicação para doença de Alzheimer, medicação que aliás é cara, né, é uma medicação bastante cara, qualquer um dos produtos, seja Excelon, seja o Reminil, não, medicação que tem um pouco efeito que nós estamos falando, e ainda é caro. E muitas vezes algumas medidas simples, né, terminam beneficiando os pacientes. Né? Além da saúde do intestino nesse paciente, tá? Colocar o Kencobio nesse paciente. Esse paciente com problema de memória, deixar o Kencobio nesse paciente por torno de 10 a 15 minutos na cabeça dele, né? Como se fosse um chapéu. Talvez tem que inventar um chapéu com o Kencobio, com infravermelho, para quê? Termina melhorando a parte de circulação. Utiliza normal, como não é muito elegante, né? Esteticamente não fica muito bom, então normalmente recomendo para a mulherada usar em torno da novela das 7, das 8, das 9, né? E para o amigo, durante o jogo de futebol, como tem futebol hoje quase todo dia na televisão, então ele usa ou o primeiro ou o segundo tempo. Sempre falo para ele, você escolhe, ou entra no primeiro ou no segundo tempo, tá? Mas nós queremos colocar o Kencobio, que isso vai ter um impacto positivo no problema da memória. Pode ser que não seja um tratamento efetivo para reverter a doença, mas com certeza vocês vão observar uma minimização dos sintomas dos pacientes. Tá? Uma minimização dos sintomas dos pacientes. Né? E no caso da artrose, é um caso especial. Por quê? Todos os que estão nessa sala, depois dos 60 anos de idade, vamos ter artrose. Ninguém vai ficar livre. Tá? Ele vem e vem em todo mundo. Igual que a hipertensão sistólica, ela aparece em todo mundo, faz parte do processo de envelhecimento. Não temos como evitá-la. Tá? E os analgésicos anti-inflamatórios, definitivamente, eles não resolvem o problema. Pelo contrário, eles minimizam o problema, mas eles geram outras doenças. Gastrites, úlceras, hipertensão, descompensação cardiovascular, etc, etc. Tá? Uma das formas que nós temos de minimizá-las é usando precocemente, seja na forma que Kencobio, nas outras formas de tratamento, tá? Usando elas cronicamente. Mas o paciente que teve problema de coluna, e aí vai uma outra dica importante, né? Ele usou, vamos supor, usou equipamento durante 10 dias seguidos. Foi ótimo, resolveu, melhorou o problema. Depois que melhorou o problema, ele não deve parar de usar. Lógico, ele não precisa usar todo dia. Mas faça um esquema para ele utilizar 1, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mesmo que ele estiver sem dor, sem nenhum problema. Que não esqueçam que esse tipo de tratamento muitas vezes melhora a hidratação do disco. A cartilagem não é nada mais que uma espécie de um travesseiro que tem uma quantidade muito rica em glicoproteínas, né, que é o sulfato de condroitina ou glucosamina. Tá? Quanto mais glicoproteína tiver dentro da cartilagem, maior quantidade de água ele retém. Tá? Quanto maior a quantidade de água que ele retenha, mais saudável está a cartilagem, mais saudável está o disco. E num paciente que não tem clínica, você não vai ficar dando glucosamina, não vai ficar dando anti-inflamatório. Deixa ele usar 1 a 3 vezes por semana, 15 minutos, 20 minutos, tá?
O impacto a longo prazo é importante, tá? Importante, né? Aí só para terminar, vou contar uma experiência muito interessante para vocês, embora ela não esteja na sala, tá? Mas se vocês verem uma loirinha feinha que está circulando por aí, é a minha mulher, tá vendo? Tá? Então, ela tinha um problema de uma dor na coluna cervical desde que eu a conheci, tá? Nós estamos juntos há praticamente 6 anos, então, há 6 anos que eu conheço essa dor dela, tá? Então, tá? Foi uma coisa muito, muito interessante, porque ela já tinha usado relaxante muscular, analgésico, anti-inflamatório, tudo que vocês possam imaginar. Lógico, tirador. Só que daqui a 15 dias, daqui a um mês, novamente veio um problema, né? E ela trabalha com o computador o dia inteiro, então a possibilidade de descompensar a doença, além, né, do estresse do dia a dia, é muito grande. Então, era tiro e queda, assim, uma crise por semana, tá? E quando dava aquelas crises, porque ela tinha crises semanais, mensais e semestrais. Quando dava semestral, meu amigo, era 20 dias com dor, tá? 20 dias seguidos com dor. Então, mesmo ela praticamente não tem a dor cervical, há 3 anos que começou a usar o colar cervical. Mas, por exemplo, no caso dela, tá? Ela não tem a dor há 3 anos, mas até hoje, tá? Ela usa, durante um mês, pelo menos ela usa uma semana, tá? Então, ela já sabe, tá? Chegou a menstruação, junto com a menstruação, ela bota o colar, tá? Ela fica com o colar todo esse tempo, que são 4, 5, 7 dias. Depois ela tira, depois ela deixa o colar do lado guardado por aí, tá? Então, é um produto que você está utilizando para prevenir as recidivas, né? Os futuros problemas num paciente que inicialmente não tem sintomas do paciente. E esse é um dos pontos mais interessantes, mais importantes, onde tem se mostrado os avanços, né? Em relação a todos os produtos, seja bermuda, seja colar, seja do mais simples ou mais complexo, né? A água fotonizada, tá? Ou os equipamentos, tá? Ou os equipamentos que o paciente pode ter, né? Isso aqui é algumas dicas que eu deixo para vocês depois, né? Como base, tá? Para quem gosta de utilizar os produtos fóton, os produtos que encobriu, né? Ter cuidado com a parte da alimentação, tá? Não pare de comer aquilo que você gosta, só não coma em excesso, tá? Só não coma em excesso, tá bom? Tá? Não deixe de consumir álcool se você gosta, mas não pode ser em excesso, né? O homem que tem uma tolerância maior ao álcool pode tomar, por exemplo, até 2 taças de vinho por dia. Mas é 2 taças de vinho. A taça de vinho normalmente deve ser servida 1/3, né? Essa é uma forma elegante e educada de servir, tá? Mas tem gente que gosta de encher o copo, né? Você fala aí, coloque 3 dedos, né? O cara faz os 3 dedos para cima, né? 3 dedos é um grudadinho com o outro, né? Não os 3 dedos totalmente. Ou 2 dedos, né? Esse é o seu caneco, tá? A cerveja também tem propriedades benéficas, também tem resveratrol que protege o coração, tá? Mas o consumo de cerveja não deve ultrapassar de 1 lata para homem e 50% para mulher, meia lata para mulher, tá? O vinho para mulher tem que ser uma taça de 3 dedos, grudadinhos, né? 3 dedos grudadinhos, certo? Tá? Faça algum tipo de atividade física que goste de fazer. Não gosta de fazer nada de atividade física? Faça caminhada. Alguma coisa deve gostar, né? Teve um paciente que com 70 anos, ele descobriu que gostava de chutar a parede. O dia que eu falei para ele, coloca a foto de teu ex-chefe, né? De tua ex-mulher, que estava no segundo casamento, ia falar da nova, né? Tá? E chuta. Nossa, toda vez que ele vem, cada vez ele volta mais jovem. Só de chutar na parede a fotografia do ex-chefe da mulher. O que vai ter de chute para esses 3, não quero nem saber, né? Nossa, desculpa aí, tá? Bem, tá? Outras coisas. Gerenciar o estresse. Não tem como não ter estresse, gente. O estresse faz parte da nossa vida. O estresse, ele apareceu até para nós adaptarmos a diferentes situações e para ter evoluído da forma como nós evoluímos. Quando você tem estresse, você acelera o organismo, você libera catecolamento, funciona como um acelerador. Ele te faz ir para frente. Isso é muito importante. Mas você tem que controlar. Você não pode ser controlado pelo estresse. Tá certo? Tá?
Se cuidar das doenças silenciosas, hipertensão, diabetes, aquelas que normalmente não falam, e quando puder, né, dê uma visita anual para seu médico de confiança e peça para fazer os exames. Se você tiver algum sintoma, não espere um ano, tá? Vá pelo menos a cada 6 meses visitar seu médico, tá? Se além do sintoma você já tiver o diagnóstico de alguma doença, a cada 3 meses, né? E se a doença for grave, bom, incomoda-lo se for necessário até pelo telefone, esse paciente, tá? Esse daqui é um teste para ver como está a qualidade de vida para vocês, e com isso prometo que eu vou terminar, tá? Para ver como está a qualidade de vida de vocês. Não precisa me dar o resultado, tá bem? Mas se tiver alguma dúvida, depois pode me consultar pelo e-mail, carlos.yahoo.com.br, tá bom? Então, esse para mais ou menos vocês verem como está a sua qualidade de vida, seu nível de saúde, para ver se você está envelhecendo fisiologicamente ou patologicamente, tá ok? Tá? Bom, é sinônimo de envelhecimento saudável não usar fralda aos 10 anos, tá? Ter amigos aos 20 anos. É envelhecimento saudável fazer sexo aos 20 anos. Ter dinheiro a partir dos 40 anos, tá? Fazer sexo aos 60 anos de idade. Ter amigos vivos aos 70 anos. E não usar fralda aos 80 anos. Muito obrigado, gente. Tá? Espero que tenha sido um pouco de utilidade. Tá? Certificado. Certificamos que o Dr. Jaldim ministrou a palestra com o tema Eletromagnetismo e Fototerapia no auxílio a doenças degenerativas. Durante o simpósio de eletromagnetismo e fototerapia realizado no treinamento Ouro, em Sorocaba, São Paulo, nos dias 20 e 21 de julho de 2012. Assina Sérgio Kozuka, presidente, Renato Kozuka, vice-presidente, e Takashi Kozuka, diretor de marketing.